Tudo bem, pessoal? Eu sou Caio Gama, sou casado com a Ana Vitória, neto do vô Sebastião, e estou tendo o privilégio hoje de estar podendo aqui fazendo esse programa. Gente, hoje eu queria falar para vocês um pouco do meu testemunho, né? Eu não nasci em um lar cristão. Deus alcançou meu pai quando eu tinha 3 anos de idade. E durante 4 anos, a minha mãe lutou muito com meu pai. Foi uma guerra muito grande, porque meu pai queria aprender mais de Deus, não sabia ler a Bíblia, né? E minha mãe não aceitava, porque ela queria o marido de volta dela, né? E meu pai estava com muito desejo de conhecer mais de Deus. Então ia a gente lá para casa ensinar meu pai a ler a Bíblia, porque ele falava que era que nem uma bula de remédio. Ele abria a Bíblia assim, não entendia nada. E uns amigos dele iam lá para casa, né, que nem eu falei, ajudar ele a ler a Bíblia. E minha mãe odiava isso, literalmente expulsava de casa com uma vassoura. A minha mãe era desse jeito, e foi 4 anos disso. Foi 4 anos de muita luta pro meu pai, né, porque ele queria mais de Deus. E minha mãe literalmente falava: eu quero meu marido que xinga, eu quero meu marido que bebe, que fala palavras indecentes, que faz piada imoral. E ela falava isso tudo, né? Minha mãe também não nasceu em um lar cristão, e foi muita luta. Porém, com 7 anos de idade, a minha mãe decidiu participar de um acampamento, né, para pessoas mais velhas. E ela falou: eu vou ir nesse acampamento e vou voltar igual. Vocês vão ver, não vão fazer lavagem cerebral em mim. E não deu outra. Nosso Deus é maravilhoso. E ela voltou totalmente diferente. E glória a Deus por isso, porque isso mudou a nossa história. Com 7 anos de idade, a gente começou a ir para a igreja, eu e meus irmãos. E Deus mudou a gente de um jeito tão maravilhoso que com 8 anos a gente estava pedindo para o pastor: pastor, a gente quer ser batizado. Eu e meu irmão mais velho, né? Meu irmão mais novo ainda era muito pequenininho. Eu tinha 8, meu irmão mais velho tinha 9 na época. E a gente ficava na cabeça do pastor: pastor, por favor, a gente quer ser batizado. E a nossa igreja não batizava criança, né? Só gente mais velha. Isso em João Pessoa, né? Então, só para vocês terem uma noção de local também. E então a gente passou 1 ano: Deus, por favor, Deus, por favor, Deus, por favor, pastor, a gente quer batizar, a gente quer batizar. E a gente ficou tanto na cabeça do pastor que ele aceitou. Então, com 9 anos de idade, eu fui batizado. O meu irmão mais velho tinha 10, a gente foi batizado e Deus estava falando muito com a gente estava super próximo. Deus estava realmente acolhendo a gente na família de Cristo, com essa idade, né? E meus pais também. Só que, com 10 anos de idade, eu tive uma doença, né? Eu estava no colégio e meu pai recebeu uma palavra dizendo que Satanás estava muito... eu esqueci a palavra agora, né? Mas estava muito chateado com a nossa conversão. E ele ia tocar no filho predileto do meu pai. E eu não falo isso, né, querendo me gabar nem nada, mas desde que eu nasci eu sempre fui muito próximo do meu pai. E realmente eu fui atacado, né? Eu estava no colégio um dia, comecei a passar muito mal e pedi para ir para casa. Vomitei no colégio, pedi para ir para casa. Minha mãe foi me pegar. E tava que nem criança que passa mal em casa. Cheguei em casa, fiquei tudo bem. Comecei a comer a comidinha que eu gosto, assistir a TV de tarde, como se nada tivesse acontecido. Só que de noite, eu fiquei muito mal, de novo. Muito, muito mal. Comecei a vomitar. Minha mãe colocou um balde desse tamanho assim, mais ou menos, né, do meu lado. E eu quase que enchia o balde de vômito. E minha mãe chamou a nossa pediatra, que morava no nosso prédio, para orar por nós, porque ela era crente e a gente era muito recente na fé. E essa médica, que também era crente, né, orou por nós, cuidou da gente, de mim, e na oração começou a repreender o espírito de morte, a gente sem entender, né, principalmente eu. Tava tipo assim, eu com 10 anos de idade, o que é isso? Eu vou morrer? E beleza, a doutora saiu, e quando minha mãe foi levar a doutora em casa, na porta para ela ir embora, e voltou, eu já estava em coma. Então eu entrei em coma, e resumindo um pouco da história, que é bem grande, eu passei 5 dias em coma,
Nesse período eu tive septicemia, que é quando 5 ou mais órgãos param de funcionar. Então o meu cérebro, o meu coração, o meu pulmão, o meu fígado e o meu rins pararam de funcionar. E Deus foi muito misericordioso comigo e com a minha família, porque durante 15 minutos eu tive morto. O meu batimento cardíaco parou, ficou naquela linha reta, né, que a gente vê em filme, ficou reto, parou de bater e Deus me trouxe de volta para a honra e glória dele, porque eu estou aqui para isso, né, para a gente glorificar a Deus e a gente tem que dar toda a honra e toda a glória a ele. Então eu passei 15 minutos morto e Deus me trouxe de volta. E desse período eu passei 52 dias dentro do hospital. Estava no Sírio-Libanês, eu tive que ser levado de João Pessoa para São Paulo, né, via ambulância aérea. Na ambulância aérea, a máquina que estava fazendo eu respirar parou de funcionar. Meu pai estava no helicóptero comigo, sem saber de nada. A enfermeira não falou para o meu pai, mas começou a bombear manualmente, né, os meus pulmões. E de tudo Deus cuidou, né? Satanás estava lá tentando e Deus protegeu. E foi um momento muito maravilhoso para a nossa família, porque depois desses 52 dias e grandes milagres naquele hospital, eu pude voltar para casa. E eu lembro até hoje da oração que eu fiz, né? Meu pai também me lembra, que quando a gente estava saindo, eu orei para Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor não quebrou a nossa família. A nossa família ainda está inteira. E o nosso Deus é maravilhoso. Até hoje eu posso falar isso e dar glória a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E o meu testemunho continua até hoje, né? Porque eu tinha 10 anos lá. Acabou que eu tive um momento rebelde durante a minha vida, meus 15 a 18 anos de idade, aí eu tive uma época rebelde, mas aos 19 anos Deus me trouxe de volta. E hoje Ele tem me quebrantado e me ajudado a voltar, a ficar sempre na palavra dEle e a voltar, né, ao primeiro amor, que é o que todo cristão a gente gosta de falar, né, voltar ao primeiro amor, porque o primeiro amor é tão gostoso e é tão maravilhoso. E a minha história, né, não acabou, ainda está aqui. Porém, eu vejo tanto que Deus tem cuidado, e esse pouco testemunho da minha vida, né, realmente é muito resumido, mas Deus tem feito grandes coisas. E hoje, né, o testemunho que eu posso falar de hoje na minha vida é que Deus tem me chamado, e não só eu falo com você também, a não ser crente o suficiente. Deus quer mais de nós. E a palavra que eu tenho para você é de águas mais profundas. Deus não quer que a gente só molhe os nossos pés. Deus tem dado um mar para a gente mergulhar e a gente está só molhando nossos pés. A gente tem que ter mais comunhão com Deus. A gente tem que mergulhar de cabeça e profundamente na sua presença. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e a palavra que eu deixo para vocês é essa. Por favor, mergulhe mais profundo nas águas e na comunhão com Cristo. Porque o que Ele tem a dar para vocês é muito mais. Ele tem muito mais. Hoje, por exemplo, eu sou legendário. Eu tive a oportunidade de fazer o legendário junto com meu sogro e meu cunhado. E foi uma bênção. Um divisor de águas realmente na minha vida. Porque Deus me ensinou a forma certa de orar e de buscar no movimento Legendários. E foi maravilhoso. Maravilhoso para a minha vida. Eu tenho certeza que é para muitas pessoas. Hoje eu sirvo. E se Deus permitir, vou continuar servindo, porque é uma ferramenta incrível de Deus. E eu queria orar por vocês. Então vamos em reverência, né, fechar nossos olhos e baixar nossas cabeças. Deus, entramos na Tua presença, Pai, para te agradecer, Senhor, pelo Teu doce e suave amor. Paizinho, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa aqui escutando e cada família aqui representada. Deus, cuida, Deus, de cada um dos teus filhos. E eu peço também, Paizinho, que o Senhor possa estar capacitando cada um de teus filhos, ó Senhor, para nadar em águas mais profundas contigo, Senhor. Eu te dou toda a honra e te dou toda a glória, Pai. Muito obrigado pelo teu trabalho em mim.
e tem misericórdia de mim também, Pai. Me ajuda a falar, eis-me aqui. Estou aqui, Paizinho. Nos usa e nos capacita para a honra e glória de Teu nome. Amém. Gente, obrigado mais uma vez pela oportunidade e Deus abençoe o seu dia.